Oi pessoal, estou de volta hoje para a gente falar de um assunto bem legal. Vamos falar hoje de exposição. Vamos deixar de papo e vamos embora para a aula. Vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela e a gente já inicia. Tá aí. Então pessoal, vamos falar um pouquinho hoje do que é a exposição na fotografia, tá? A gente vai entender um pouco o que ela é e como a gente pode usar ela a nosso favor. Bora lá. Então, com certeza você já ouviu falar de fotos que ficaram muito claras ou fotos que ficaram muito escuras. E por que isso? Porque a luz é fundamental na fotografia para a gente obter fotos de qualidade. E essa dependência da luz ela se retrata através do que a gente chama de valor de exposição. Então, como eu estava falando para vocês, fotos muito claras ou fotos muito escuras, né? E essa dependência é o que a gente estava falando de valor de exposição ou simplesmente exposição. Então, quando a gente estiver falando de exposição, o que eu quero dizer com exposição? Exposição à luz. Tá? A fotografia ela tem uma dependência enorme de luz. Vamos lá. Então, o que é a exposição? Né? A exposição é o processo de captura de luz a uma determinada quantidade dela e espaço de tempo em que o sensor ou o filme, no caso das máquinas antigas, fica exposto a essa iluminação. Né? Esse é um dos conceitos centrais da fotografia. E um detalhe, cada ambiente requer uma quantidade específica de luz. Né? Então, em ambientes com bastante iluminação, a gente vai fazer com que a máquina capte menos luz, e em um ambiente com pouca iluminação, a gente vai utilizar algum recurso para fazer com que a máquina aproveite mais daquela luz disponível. E aí a gente tem três tipos de exposição. Né? A fotografia com a exposição correta, a fotografia superexposta e a fotografia subexposta. Eu já vou explicar para vocês o que significa isso. Tá? Vamos para o próximo. Aqui tem uma imagem que explica bem o que é essa imagem subexposta, com a exposição num nível adequado, e a superexposta. Né? A superexposta é aquela fotografia onde o fotógrafo captou mais luz do que era necessário, tornando a imagem clara demais e, consequentemente, perdendo detalhes com isso. A subexposta já é o contrário, né? É essa imagem da esquerda que a gente está vendo. O fotógrafo captou pouca luz e a imagem ficou escura. E nesse meio termo aí, a gente tem a fotografia com a exposição correta, onde o fotógrafo aproveitou a iluminação correta, realizou uma boa foto com todos os detalhes possíveis, sem que a luz viesse a estragar o trabalho dele. Né? Nessa barrinha que vocês estão vendo ali, a gente está mostrando as medições de valor de exposição. Né? Então, a exposição correta para essa foto, para esse tipo de luz que está disponível, é aquela central ali, onde a barrinha verde está no meio. A subexposta, ela tem pontos de luz, né? que é essa marcação que a gente vê ali, -1, -2, isso a gente chama de pontos de luz, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Mas ali a gente pode ver ó, que a gente tem -1 ponto de luz na subexposta e quase 2 pontos de luz na superexposta. Então, como é que a gente corrige essas exposições quando elas não são adequadas ou não são as desejadas? Né? A gente tem algumas formas de tentar minimizar essas distorções de exposição. Vamos lá. Uma técnica bastante utilizada pelos fotógrafos é o que a gente chama de fotometragem. Mas o que é a fotometragem? A fotometragem é o processo pelo qual a sua câmera, dependendo da luz refletida no objeto, ela vai determinar a sensibilidade do sensor, a abertura do diafragma
ou o tempo necessário para a captura da luz, tá? Atualmente as câmeras mais modernas elas identificam os rostos, o que torna o processo de medição da luz bem mais preciso, né? Mesmo assim, em determinadas situações, não desejamos uma luz padrão, e é nesse momento que a fotometragem vai entrar em cena. Os fotômetros, que são os equipamentos que medem a luz presentes nas câmeras digitais, medem a luz refletida no objeto. Isso é uma informação bastante importante. A gente não, as câmeras elas não pegam a luz e medem a luz do todo. Não, ela vai medir uma luz que bate no objeto e retorna para a câmera, na luz refletida. Então assim, a gente não pode confundir com aquela luz que está disponível no ambiente. Não é isso, não é essa a função e não é assim que funciona o fotômetro, né? Aqui eu quero mostrar para vocês o que é fotometrar. Observa que a gente está tocando na tela e a cada toque na tela a câmera vai detectar um nível de luz diferente. Ó, agora a gente travou, esse efeito de travamento do foco, a gente pode ajustar a quantidade de luz e assim fazer com que a câmera se adapte e traga aquela iluminação que a gente deseja mostrar na composição. E se ainda assim não ficar legal, a gente depois pode corrigir isso com software. Mas esse é um assunto que eu vou deixar lá para o curso de edição de imagem. E agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou a fotometragem com o padrão e depois quando a gente ajustou a iluminação, chegando num ponto que a gente considera que seja o ideal. Então dá para perceber ali pela imagem do chão o quanto de luz refletida o fotômetro identificou e trouxe para a imagem esses parâmetros para que o sensor fizesse a leitura correta da luz. Outra técnica que diz respeito ao ajuste de exposição é a regra das reciprocidades fotográficas. Essa regra ela relaciona o tempo de exposição, o tamanho da abertura do diafragma e a sensibilidade do sensor. Só que aqui a gente tem um detalhe bastante importante. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que as câmeras fotográficas dos celulares possuem um diafragma padrão, ou seja, ele é fixo, ele não tem o ajuste. Então, nas câmeras de celular, a gente vai ter, na verdade, não vai ser essa regra das reciprocidades, que ela é basicamente um tripé, né, baseado no tempo de exposição, no tamanho da abertura do diafragma e na sensibilidade do sensor. Para as câmeras fotográficas de celular, a gente só vai ter o tempo de exposição e a sensibilidade do sensor. Aqui eu quero mostrar para vocês aquela questão que eu falei do ponto de luz, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que esse ponto de luz ele pode ser ajustado. Vamos lá. Observem que eu vou aumentar a ISO, então eu aumentei a iluminação e vou diminuir o tempo de exposição. Ó, ela volta para a iluminação padrão. Então esses ajustes de luz é o que a gente chama de aumento de um ponto. Eu aumentei um ponto na ISO e eu diminuí um ponto no tempo. O que acabou dando essa sensação, né? essa medição, essa compensação da luz. Né? Então ali ó, a gente aumentou um ponto na ISO de 100 para 200 e compensamos com a redução num ponto, num f-stop, no tempo de exposição, que era 1/250, a gente cortou pela metade. Olha lá, vamos de novo. Aumentamos 1 e no tempo diminuímos, voltando a luz. Lembra que o diafragma é fixo, né? Então é aquilo que eu falei para vocês. A gente só tem estes ajustes, é o ajuste
na sensibilidade do sensor e no tempo de exposição. Com essas informações, já é possível a gente ajustar a exposição. Agora é tudo com vocês, pessoal. Mãos à obra. Queria agradecer aí a participação. Um abraço.